Olá, gente, professor Carlos Clay, desta vez entrando no mundo da matemática financeira. Esse assunto é um assunto bem interessante, um assunto gostoso, porque no seu cotidiano você está lidando quase que diariamente com operações financeiras. É uma coisa que faz parte de nossas vidas, tá? Nas telas que seguem, nós vamos contextualizar um pouco, porque existem muitos conceitos que são utilizados em matemática financeira que nós precisamos conhecer. Em muitas questões serão citados alguns conceitos que nós vamos visualizar aqui no início. Essa teorização, ela não é minha, gente. Ela vem dos livros que eu utilizo. Eu vou estar indicando esses livros na referência. Eu sugiro que vocês visualizem videoaulas que teorizem esses assuntos de matemática financeira, até porque eu não sou especialista. Minha intenção aqui, meu intuito é contribuir para a parte matemática das resoluções das operações de matemática financeira, tá? Então, teorias, eu não sou da área de economia, não sou da área contábil, então eu vou deixar que vocês pesquisem com pessoas mais entendidas. O que veremos aqui são só recortes que foram subtraídos das literaturas que eu utilizo, dos livros que eu tenho, para que quando a gente leia uma questão e a questão faça referência a algum desses conceitos, a gente já tenha mais ou menos a noção do que se trata, tá bom? Vamos lá. Vamos teorizar, mas já vamos a algo prático. Você está precisando de dinheiro, o que você faz? Você recorre ao banco. O banco é o seu agente credor. Você vai lá tomar um empréstimo. E você é o agente devedor, certo? Então você vai fazer uma transação com o banco. Então nessa transação bancária, o banco, por exemplo, deposita 50 mil em sua conta, que é o valor do empréstimo, e você, depois de um certo período, pagará 60 mil. Então é interessante observarmos, em matemática financeira, as coisas acontecem no decorrer do tempo. Então eu estudei porcentagem, eu trabalhei com as taxas percentuais, mas aqui na matemática financeira entra mais uma grandeza, que é o tempo. Então as coisas acontecem no decorrer do tempo. Quando existe uma transação financeira entre o banco, que é o agente credor, e o cliente, que é o agente devedor, ela é chamada de operação financeira. Essa operação tem um valor inicial, neste caso, neste exemplo, de 50 mil, e será denominado esse valor de capital, ou capital inicial. E o valor final, aquele que você vai pagar, será o montante. Ou seja, você pegou um capital inicial de 50 mil, no decorrer do tempo, esse capital passou a ser 60 mil, ou seja, é um montante, ele amontoou juros. Agora, vejam só, entre o montante e o capital inicial, existe uma diferença, é claro, e essa diferença é o que chamamos de juros. Então, nessa operação aqui, no final dessa operação, eu tenho que devolver 60 mil, mas eu recebi 50 mil. Então essa diferença, que dá 10 mil, corresponde aos juros que o banco recebeu por me dar esse crédito. Bom, temos aqui a definição de capital, que é o valor inicial de uma operação financeira. Você vai efetuar uma transação, você vai tomar um empréstimo ou vai aplicar um dinheiro. Aquele dinheiro inicial é chamado de capital, ou capital inicial, como alguns autores gostam de chamá-lo. Juro é o valor da remuneração do capital. Vejam só, gente, o juro, como nós já vimos, é quando você capitaliza, né, que você aplica um capital inicial, ele rende juros, então você ganha aqueles juros daquele capital aplicado, ou você paga por obter um empréstimo, por exemplo, tá? Então é a remuneração do capital para quem aplica ou para quem empresta o capital, no caso de uma instituição financeira. O montante, na verdade, é o que você tem no final da operação. Se você aplica um dinheiro no final daquela operação, você tem um valor a resgatar, que é nada mais nada menos que o capital inicial mais o juro que foi acrescido nessa operação. E aí, a fórmula básica da matemática financeira. Nossa primeira formulazinha que vocês não precisam decorar. Isso é bem intuitivo. O montante é o capital mais o juro. Bom, o valor presente, normalmente, gente, as siglas da matemática financeira, né, e não só da matemática financeira, normalmente ela vem de outras línguas, né?
Então, valor presente é PV, porque é em inglês, tá? Eu não sei falar inglês, eu não vou repetir isso, mas é o presente valor em inglês. Então, o valor presente é o valor de uma operação financeira na data presente, na data atual, certo? Você tem um título que vai vencer daqui a 2 anos, mas você olha ele hoje, você quer saber quanto é que ele vale hoje. Hoje é o valor presente. Já o valor futuro, que é o futuro valor, é o valor de uma operação financeira em qualquer data compreendida entre a data atual e o vencimento. Vejamos, tem um gráfico aqui bem legal. Se eu tenho uma aplicação, eu apliquei bem lá atrás um valor para ser resgatado depois de um período N qualquer. Então aqui eu tenho o meu capital inicial, aqui eu tenho o meu montante no final da operação e entre o montante e o capital inicial acontece o valor presente, que é um valor qualquer que está logo após a data inicial, mas que corresponde a uma data atual qualquer. E entre o valor presente e o montante, eu tenho um valor futuro. É um valor que está logo adiante da data atual e antes do vencimento. Então é um valor futuro. Tudo isso a gente vai aprender a calcular, gente. Valor futuro, valor presente, vai retroceder um título no tempo para ver quanto ele vale na data inicial de sua aplicação, tá bom? Gente, valor nominal é outro conceito que a gente vai ver bastante. Valor nominal é o valor de uma operação financeira constante no título de crédito que a documenta. Na verdade, o valor nominal é aquele valor impresso no documento da operação financeira. Você vai tomar um empréstimo, diz lá que você vai ter que pagar depois de N períodos um valor qualquer. Aquele valor ali, constante no documento, é o valor nominal. Você faz uma aplicação financeira, você aplica R$1.000 hoje para receber 2.000 daqui a um ano. Então, esses 2.000 que está constando que você vai receber é o seu valor nominal. E é muito utilizado esse conceito nas questões de matemática financeira. Gente, taxa de juros. Se você viu as aulas de porcentagem, você já tem uma noção de taxa de juros, porque a gente trabalhou com taxa percentual lá, certo? Tipo, 20% de um determinado valor. Então, só que aqui na matemática financeira, essa taxa de juro é um coeficiente que determina o valor do juro. Então, o juro vai ser calculado com essa taxa percentual, com essa taxa financeira. Isto é, a remuneração do fator capital utilizado durante certo período de tempo. E aí, como eu já comentei em slides anteriores, tudo acontece na matemática financeira no decorrer do tempo. As coisas acontecem no tempo. Então, olha só, assim, por exemplo, falamos em 12% ao ano. Neste caso, a taxa de juros de 12% ao ano significa que, se empregarmos um certo capital àquela taxa, por um ano obteremos 12% do capital. Então, veja só, é como se eu pegasse durante esse ano, dividisse esse capital em 100 e pegasse 12 partes, porque 12% é a parte percentual. Era assim que estávamos trabalhando em porcentagem, tá certo? Bom, e aí quando se fala de taxa de juros, eu tenho a forma percentual e a forma unitária. A forma percentual, gente, diz o seguinte: neste caso, a taxa diz ser aplicada a centos do capital, ou seja, ao que se obtém após dividir-se o capital por 100. Então, nessa forma percentual, eu tenho o seguinte. Por exemplo, eu tenho R$1.000 aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante um ano. Eu vou pegar o meu capital e dividir por 100, porque é centos do capital. Então, eu dividindo 1.000 por 100, e aí você já sabe fazer, quando você divide por 100, gente, você desloca a vírgula para a esquerda, 2 casas, porque 100 é uma potência de 10, que é 10 ao quadrado, tem 2 zeros, então olha só, 1, 2, e você forma o número 10. Então, você está dizendo que cada unidade desse capital, cada unidade de R$1.000 equivale a R$10, porque você dividiu 1.000 por 100. E aí você tem 10 vezes 30 vezes 1. E 10 vezes 30 vezes 1, você tem um juro de 300. Veja que o rendimento do juro está associado ao período. Como só foi um ano, então eu tenho 10 vezes 30, 300. Então, nesse ano, esse capital ele vai gerar R$300 de juros, certo? E só fechando aqui, voltemos à primeira linha, onde eu disse que eu peguei o meu capital e dividi por 100, porque a taxa é uma fração de denominador 100. Então, eu peguei o que eu tinha, que era R$1.000, dividi em 100 partes e tomei 30%. Foi assim que a gente estudou lá em porcentagem. Então, se vocês deram uma olhada no vídeo e já sabem porcentagem, facilita o entendimento aqui. O que foi acrescido aqui foi a questão do período, do tempo. Porque se não estivéssemos estudando matemática financeira, essa questão poderia pedir o seguinte: calcule 30% de 1.000, certo? Mas esse 30% de 1.000, ele é calculado todo ano. Se eu deixasse aqui 10 anos, eu ia pegar esse 300 aqui, que é o rendimento
dentro de um ano e ia multiplicar por 10. Tá certo? Espero que tenham entendido. Bom, gente, forma unitária. Agora, a taxa refere-se à unidade do capital, ou seja, estamos calculando o que rende a aplicação de uma unidade de capital no intervalo de tempo referido pela taxa. Então veja só, se dissermos que temos uma taxa de 12% ao ano, então a aplicação de R$1 por um ano gera um juro de 0,12. Vejam, o que acontece? Quando você divide a taxa já por 100, então você tem a forma unitária. Eu mesmo trabalho muito com essa forma, eu gosto muito dela. Então o que acontece? Aí você diz que cada unidade daquele valor aplicado corresponde a esse valor da taxa. Por exemplo, neste caso aqui, 0,12. Então, se eu tivesse R$1.000, cada unidade desse capital, ou seja, cada R$1 valeria 0,12. Como eu tenho 1.000 unidades, eu multiplicaria por 0,12, e aí você já sabe que basta deslocar a vírgula à direita, né? Multiplica por 1.000, 3 vezes, porque eu tenho 3 zeros, eu formo o número 120. Então, essa é a forma unitária. Você divide a taxa por 100 e depois multiplica pelo capital, porque quando você divide a taxa por 100, você tem o valor da unidade daquele capital. Vamos ver um exemplo aqui. Você tem R$1.000 aplicada a uma taxa de 30% ao ano na forma unitária durante um ano. Essa coisa aqui, chamando atenção na forma unitária, é só para que a gente chame a atenção de que nós estamos estudando a forma unitária, mas as questões não vão dizer para você que é na forma unitária ou na forma percentual que você tem que trabalhar. Quem vai decidir isso é você, ver a forma melhor. Então, vejamos, você tem R$1.000 e a forma unitária é o seguinte, você vai pegar a taxa 30% e dividir por 100, vocês já sabem, basta deslocar a vírgula 2 vezes à esquerda, 1, 2, formou o número 0,3. Então eu tenho que juros é igual a 1.000 vezes 0,3 vezes 1, que vai dar os mesmos 300 da questão anterior. Só que aqui a gente está trabalhando com forma unitária. Professor, mas aí eu uso forma unitária ou forma percentual? Que tal usar tudo junto e não ter essa dor de cabeça? Olha que legal. Eu poderia escrever assim, juro é o quê? Capital vezes taxa e vezes tempo. Gente, essa aqui vai ser nossa fórmula dos juros, tá? É capital vezes taxa vezes tempo. Juro é capital, taxa e tempo. Você poderia ler assim para não esquecer. O juro é diretamente proporcional ao capital, à taxa e ao tempo. E esse 100 sempre vai dividir, sempre vai estar no denominador, porque estamos falando de porcentagem. A taxa é um fator percentual. Então, eu escrevendo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar agora, é melhor eu dividir 30 por 100 ou é melhor dividir 1.000 por 100? Então, escrevendo assim, tudo junto, já tudo integrado, é melhor, você não precisa se preocupar com forma percentual ou com forma unitária. A gente mostra aqui só por questões didáticas, essa coisa da forma percentual, da forma unitária. Mas vocês podem escrever dessa forma e aqui agora vocês analisam. Eu achei mais interessante pegar esse 1.000 aqui e simplificar por 100. E eu simplifico esse 100 por 100 que vai dar 1. Então eu divido, na verdade, 1.000 por 100 que vai dar 10 aqui. E aí eu tenho 10 vezes 30, 300, já resolvi meu problema, tá? Então, no momento que você tem a questão, é que você analisa se você divide primeira taxa ou é melhor dividir o capital por 100, mas nessa questão aqui é indiferente, porque tanto resolver dessa forma como resolver dessa forma aqui, tá simples, porque você chegou nesse momento aqui e tinha 0,3 multiplicado por 1.000, bastava deslocar a vírgula, 1, 2, 3 casas, e aí forma o número 300, está bem simples. O período da aplicação foi só um ano, então não altera a multiplicação, então está bem fácil. Aqui não fez muita diferença você trabalhar com a forma unitária ou com a forma percentual, mas aí como já vimos, mais ideal é escrever dessa forma aqui e depois analisar onde é melhor simplificar, se é a taxa ou se é o capital. Transformando forma percentual em unitária. Gente, nas aulas de porcentagem a gente fez bastante isso, né? Por exemplo, eu tenho uma taxa que corresponde a 12% ao ano. 12%, para que eu transforme em forma unitária, basta dividir por 100, porque esse símbolo aqui significa uma divisão por 100, certo? E dividir 12 por 100, basta deslocar a vírgula. Olha só, 1, 2, deslocando a vírgula, 2 casas à esquerda, eu tenho 0,12 ao ano. 6% ao semestre, basta dividir 6 por 100 e aí desloca a vírgula, 2 casas, aí eu formo o número 0,06 ao semestre. 1% ao mês, 1 dividido por 100, deslocando a vírgula, eu tenho 0,01, que é minha forma unitária ao mês. 25,2% ao ano, 25,2, pego a vírgula, desloco 2 casas, 0,252 ao ano. Beleza? Vamos lá, vamos aprender agora a calcular os juros. Na verdade, nós já calculamos os juros, né? Mas vamos prestar atenção aqui. Foi tomado
um empréstimo de R$1.000 durante 2 anos, a taxa de 10% ao ano. Quanto se pagará de juro nessa operação? Vamos lá coletar as informações da questão. Então olha só, tem um capital inicial, letra C maiúscula, tá? Representa o capital inicial de R$1.000. Taxa de juros é 1i, que é igual a 10% ao ano. O período é N minúsculo, que é igual a 2 anos. E o juro é justamente o que eu quero saber. J maiúsculo. São os símbolos utilizados para representar esses conceitos aqui, tá? Então, olha só. O juro são 2 anos de aplicação. Os juros no primeiro período, no primeiro ano, vai ser o meu capital, vezes a taxa, que é 10%, e vezes 1, que é o período 1, que é o primeiro período. Vejam só, gente. O cálculo dos juros é o seguinte. Você tem 10%. Você calcula o percentual do dinheiro que está sendo aplicado. Então, 10% de 1.000, isso é porcentagem. Só que você vai fazer isso várias vezes na aplicação monetária. Por isso foi dito no início que quando você estuda matemática financeira, você leva em consideração mais um fator, mais uma grandeza, que é o tempo, que é o período da aplicação. Porque só isso aqui incorre no assunto de porcentagem, calcular 10% de 1.000. Só que você faz isso a cada vencimento daquele período. Se durar 10 anos, você vai fazer isso 10 vezes, tá? Mas no primeiro período, eu tenho o seguinte, 1.000 vezes 0,10 vezes 1. E aí, basta eu deslocar a vírgula, 1, 2, 3 casas. Eu tenho que o juro no primeiro período é R$100. Aí eu vou calcular os juros do segundo período. Vejam só, no segundo período eu tenho juros 2, segundo juros, é igual a 1.000 vezes 0,10 vezes 1. Porque eu estou fazendo isso de período em período, de um em um período. Então eu tenho o seguinte, de novo, eu tenho R$100 de juros. E aí eu tenho o juro total, que é o juro do primeiro período, mais o juro do segundo período, que nesse caso eu tenho R$200 de juros nessa aplicação. Eu poderia calcular diretamente da seguinte maneira: o juro total é igual, no primeiro período eu pego o capital, multiplico pela taxa e multiplico por 1. E depois eu somo com o capital multiplicado pela taxa e multiplicado por 1. E percebam que essa multiplicação aqui acontece 2 vezes. Então eu posso escrever o seguinte: juro é igual 1.000 vezes 0,1 vezes 2. Olha só, 2 vezes acontece essa multiplicação. Aí eu tenho o seguinte: juro é igual a 1.000 vezes 0,1, que é igual a 100, e 100 vezes 2 é igual a 200. Então vejamos, na verdade você calculou o percentual que refere-se à taxa do capital. Você calcula essa porcentagem. E isso acontece quantas vezes? Nessa aplicação foram só 2 anos, por isso que você multiplica por 2, beleza? Então capital, taxa e tempo. Foi o que eu disse no slide anterior. O juro é diretamente proporcional ao capital, à taxa e ao tempo. E aí nós temos a nossa fórmula de juros. Juros é igual a capital, taxa e tempo. Diretamente proporcional ao capital, à taxa e ao tempo. Pega essa fórmula e as demais fórmulas, gente, da matemática financeira vão ser baseadas nesta daqui. Eu tenho um quadro de fórmula que deriva da fórmula do juro. Juro é igual ao capital, taxa e tempo, e aqui eu derivo essas demais. Não precisa decorar, porque nas questões, quando a gente for responder as questões, que eu precisar saber do capital que foi aplicado, ou da taxa que foi empregada, ou de quanto tempo eu preciso aplicar um determinado capital, isso aqui vai vir automaticamente, vai vir no desenvolvimento dessa aqui. Tem gente que gosta de decorar. Bom, eu não gosto. Basta que você tenha em mente essa função aqui, essa fórmula. A partir dessa você chega nas demais, quando for necessário. Bom, aqui eu tenho um gráfico dos juros, né? Aqui a gente pode observar algumas coisas interessantes. O juro, ele é periódico, na medida que o tempo vai passando, ele vai acumulando até chegar no seu tempo final e gerar o montante, né, que é o capital mais os juros. O juro é uma grandeza crescente. Na medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo, porque justamente está acumulando com o juro anterior, tá bom? Não é que ele renda mais. Nós estamos trabalhando com juros simples. Não é capitalizado os juros anterior, mas ele é somado. Então esse juro aqui é maior porque somou com o anterior. Então ele é crescente, tá bom? Vamos ver esse exemplo aqui, gente, para a gente fechar esta primeira aula. Quanto rende um principal de R$100
ou seja, um capital de R$ 100 aplicado à taxa de 5% ao semestre e por um prazo de 2 anos. Gente, é muito comum na matemática financeira a taxa vir num determinado período e a aplicação vir em outro. E aí a gente tem que converter. Vamos coletar as informações. Eu tenho capital de R$ 100, taxa de 5% ao semestre ou 0,05, aqui eu já trabalho com valor unitário ao semestre, né? E o período 2 anos. E 2 anos eu tenho 4 semestres. Aí eu converto o tempo para semestres porque a taxa está ao semestre. Em 6 e em 6 meses eu faço a correção desse capital que foi aplicado. Eu já sei que a fórmula de juros é igual a capital, taxa e tempo. E aí eu escrevo ou utilizando a forma unitária, ou utilizando a forma percentual, ou multiplicando tudo dividido por 100, fica a critério. E isso a gente fez na questão anterior. Então eu posso escrever o seguinte: 100 capital vezes taxa, que é 0,05, vezes 4, ou eu escrevo assim: 100 vezes 5 vezes 4 sobre 100. Vocês vão escrever da forma que vocês acharem melhor. E aí, para resolver, aqui eu basta dividir esse 100 por esse 100, que vai dar 1 aqui, e juros vai ser igual a 5 vezes 4, tá? Aqui de igual modo, porque 100 vezes 0,05, eu desloco a vírgula, eu tenho 5, e 5 vezes 4, 20. Então, gente, fica a critério a forma de vocês trabalharem, como vocês acharem melhor, não tem grandes dificuldades não, tá bom? Só lembrando que nossa fórmula é juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Gente, que tal agora nós utilizarmos o Excel para aplicar tudo que a gente viu até aqui? Vamos ver? Então, olha só. Eu vou dizer o seguinte. Aqui eu vou escrever. Beleza? E eu vou criar um painel aqui que eu possa calcular os juros, o capital investido, o período, a taxa. Vamos lá? Então, aqui é os juros, capital, taxa e período, certo? Juros e capital é um valor monetário, então eu vou clicar aqui. Taxa é um valor percentual, então eu coloco nesse formato. E aqui é um número inteiro qualquer, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui formatar células em número. Eu vou dizer que ele é um número inteiro e não tem casas decimais, certo? Eu vou trabalhar com períodos inteiros. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 2 meses. Ok, beleza? Aqui eu vou renomear para ficar melhor nas fórmulas. Aqui eu vou chamar de juros. Então essa célula aqui vai se chamar juros. Essa daqui, capital. Essa daqui vai se chamar taxa. Veja que eu estou renomeando por aqui, tá? Por essa ferramenta aqui. Taxa. Aqui vai ser o período da aplicação. Não vou colocar acento no período não, para ficar melhor. E aí, eu não quero calcular só os juros. Eu não quero calcular só os juros não, gente. Eu quero calcular os juros, ou o capital, ou a taxa. Então, eu vou criar uma lista aqui para dizer o que eu quero calcular. Eu vou vir aqui em dados. Validação de dados. E vou dizer que eu quero uma lista. Essa lista vai ser daqui desse intervalo. Certo? Pronto, vou dar OK. E aí, quando eu chegar aqui, eu vou dizer, eu quero calcular os juros. Aqui eu quero calcular o capital. Então, vamos lá. Eu vou calcular nesta célula aqui. Então, pois bem, eu quero calcular de início os juros, tá? E aí eu tenho capital de R$ 1.000, aplicado a taxa de 10% durante 3 períodos, que pode ser meses, pode ser anos, pode ser semestres. Ou seja, ele vai ser capitalizado 3 vezes. Pronto. Vamos pensar nos juros. Então, igual, juros é igual, capital. Só que tem um detalhe. Eu vou primeiro ver o que eu estou calculando. Se esta célula tiver, ou seja, se ela for igual a juros, então, ponto e vírgula, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar o capital vezes taxa
e vezes o tempo, período. Então veja que eu fui clicando aqui, mas eu poderia escrever capital vezes taxa vezes tempo. E aí eu dou Enter. Pronto, calculou. Eu vou colocar também aqui no formato contábil. Se eu mudar para capital, não vai dar um resultado porque eu não tratei isso ainda. Eu só estou calculando quando isso aqui é juros. Olha só. Beleza. Mas se eu escolher capital, eu quero calcular o capital. Então, olha só. Beleza, eu vou entrar na fórmula aqui. Então, se for juro, então calculo isso aqui. Se não, eu vou olhar se o que tem aqui dentro, aí eu clico aqui, é igual a capital. Tá? Se for igual a capital, então capital é o quê? Capital é o juro. Capital é o juro dividido pela taxa vezes o período. E aí eu tenho o meu capital, certo? Se não, eu vou deixar um zero ali por enquanto. Bom, já calculou o capital? Calcula. Vamos ver? Capital. Por que deu zero? Porque eu não disse os juros que eu quero. Eu vou dizer que eu quero um juro de 300. Dando um juro de 300, eu tenho capital. A gente já sei, tem um erro aqui. Capital, eu botei só capitar. Capital. Um L, ó. Pronto, agora eu calculo. Eu tinha escrito errado ali. Então vejam só, se eu escolher o capital, eu sei que para eu ter um juro de R$300, nessas condições de taxa de 10% em 3 períodos, por exemplo, 3 meses, eu tenho que aplicar um capital de R$1.000. Mas se eu quiser saber qual tempo que eu tenho que aplicar um capital de R$1.000 para render juros de R$300 a essa taxa, aí eu vou calcular da seguinte maneira. Onde tem esse zero aqui, que eu deixei temporário, eu vou colocar um outro se. Se aqui foi igual a período, significa que eu quero descobrir o período. Então, o período é o que? É o juro, sempre o juro dividido. Dividido por capital vezes taxa. Fecho parênteses. Se não, coloco zero. Bom, então eu quero saber o período que eu devo aplicar o período. De novo, gente, escrevi errado. Na verdade, esse período aqui tem acento. Então, se eu quero olhar se aqui tem período, esse período é com acento. Aqui eu não coloquei, tá? Então, período com acento. Pronto. Então, se eu escolho período, eu calculo o período que eu quero aplicar um capital de R$1.000 para render juros de R$300 a taxa de 10%. Então, eu tenho que aplicar durante um período de 3 meses ou 3 anos, e aí depende da questão. E por último, eu quero verificar se eu escolher taxa aqui, eu quero calcular a taxa que ainda não está programada. Então, vejamos. Vou chegar aqui, vou usar a barra de fórmula agora que fica melhor, tá? Então, se, outro se. Veja que eu estou usando se dentro de si. A função sis, já existe a função sis que simplifica essa função aqui, só que esse Excel não está pegando não. Mas vamos lá. Se o quê? Se aqui dentro, se nessa célula tiver escrito, lá dentro tiver o valor taxa, então, taxa é o quê? É juros, tá? Eu vou clicar para não correr o risco de escrever errado. Juros dividido pelo, taxa é o quê? Capital vezes o período. Pronto. E se não for nenhuma dessas opções, eu vou retornar zero. Gente, analise a fórmula direitinho, porque também teve um erro aqui no final. Eu já corrigi, tá? Dá uma olhadinha aqui na barra de fórmula, ou por aqui mesmo, certo? E aqui eu estou agora calculando a taxa na última função se. Beleza? Então vejamos. Para eu render um juro de R$100 aplicando um capital de R$1.000 durante 3 capitalizações, eu tenho que ter uma taxa de 10%, tá vendo? Eu agora otimizei, eu calculo a taxa, eu calculo os juros, eu calculo o capital que deve ser empregado para render esses juros. Então tá bem dinâmico aqui, tá bem legal. Vou tirar aqui agora
linha de grade, vou dar uma formatada aqui para ficar mais bonito. Então aqui eu tenho chegar aqui agora, ó, formatar células, colocar bordas, né? Aqui também bordas, eu posso pôr por aqui, certo? Vou colocar uma cor aqui diferenciada, pôr um negrito, né? Tá legal, só para a gente aplicar e ver como trabalhar com Excel, né? Pronto, tá legal. Só para a gente aplicar e ver como trabalhar com Excel. O Excel não tem uma função específica para o cálculo de juros simples, tá? Tá aí. Então, por exemplo, eu quero um capital de R$ 2.000, aplicado a taxa de 5% durante 10 anos, ou durante um período 10 qualquer, não importa se são meses, são anos. Então eu quero saber quanto vai render de juros. Aí eu chego aqui e escolho, quero saber os juros. Vai render R$ 1.000, certo? Mas se fosse a 12%, renderia R$ 2.400, certo? Então aí vocês vão aplicando e testando, beleza? Legal, né?